E quando nós chegamos em Judas, no versículo 3 de Judas, mais ou menos no ano 80, nós aprendemos que a fé revelada aos crentes, essa fé foi dada aos santos de uma vez por todas, de modo definitivo e irrevogável, de uma vez por todas aos santos. Onde tudo isso começou? Essa grande jornada de revelação de Deus ao homem. Onde isso começou? Começou lá em Gênesis. Deus falando aos pais. Deus falando a Noé. Deus falando a Abraão, agora vemos aqui. E todo esse processo de revelação da vontade de Deus, do seu plano, da sua mente, foi sendo entregue ao homem, até que chegou nesse ponto em que Judas fala, olha, a fé foi dada definitivamente, de uma vez por todas, aos crentes. As doutrinas reveladas foram reveladas de uma vez por todas ao seu povo. O Senhor revelou plenamente a sua vontade, até por volta do ano 80 da era cristã. Quando nós queremos detectar uma seita, é fácil. Sabe como se detecta uma seita? Facinho. É só descobrir se aquela comunidade tem, além da Bíblia, uma outra fonte de autoridade. Muito simples. Muito simples. Se você conhece alguma igreja, alguma comunidade, algum grupo, que tem, além da Bíblia, uma outra fonte de autoridade, então você sabe, eu estou diante de uma seita mentirosa. Porque eles adotam a Bíblia, onde Deus falou, e mais alguma coisa, como fonte de autoridade também. Exemplo, o mormonismo. O mormonismo crê que a Bíblia é palavra de Deus, pelo menos dizem isso, mas eles creem também na autoridade do livro de Mórmon, e creem na autoridade do profeta, pseudo-profeta Joseph Smith, e creem na autoridade dos profetas mormons atuais. Todos eles são fontes de autoridade no mesmo nível da Bíblia. Mesmo nível. E sabe o que eles acreditam? Joseph Smith revelou uma coisa para eles. Eles acreditam no seguinte, revelação de Joseph Smith. Deus, o Deus que nós servimos, ele já foi um homem no passado como nós. E hoje ele é Deus do planeta Terra. E sabe o que mais? Ele é de carne e ossos como nós. O texto que fala Deus é espírito, que Jesus diz, isso é falso. O Deus que nós servimos foi um homem no passado. E ele tem carne e ossos ainda hoje. Essa é uma das diversas mentiras do mormonismo. De onde isso vem? De uma fonte paralela de autoridade. Eu falei algumas semanas sobre o adventismo do sétimo dia. Eles falam, nós cremos na Bíblia, mas não só na Bíblia. Eles têm uma outra fonte de autoridade. Os escritos de Ellen White. Ellen White teve revelações. Ela teve revelações dizendo, por exemplo, que existem árvores da ciência do bem e do mal em outros planetas. E os ETs que moram nos outros planetas foram diferentes de nós. Eles não comeram da árvore. Então nos outros planetas não há pecado, só tem pecado aqui. A árvore está lá, mas eles não comem. São os ETs do bem. Né? São os ETs santos. Né? Eles estão lá num paraíso maravilhoso. Tem lá a árvore da ciência do bem e do mal, mas eles não comem a árvore e obedecem direitinho. Só nós, os ETs deste mundo, né? ETs para eles, né? Só nós, esses ETs aqui, que fizeram isso aí, foram lá e comeram da árvore. E ela conheceu os outros mundos, e ela viu os ETs santos, e disse que eles eram lindos. Eu já vi filme do ET, eu não achei ele tão bonito assim, né? Mas ela disse que eles eram lindos. E por que eles eram tão lindos? E o anjo explicou para ela, é porque eles não comeram da árvore proibida.
E acreditam, e o adventismo acredita nessas fábulas tolas, profanas, de velhas caducas. Ellen White recebeu uma pedrada quando era criança na cabeça. Acho que é por causa disso que ela começou a ver ET para lá e para cá. E ensinando outras coisas, que Jesus começou um trabalho de expiação celestial em 1844. De onde tiraram isso? Das revelações aí dessa senhora. Então, uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. E então, nós vemos lá, estamos diante de uma seita. O romanismo, o catolicismo romano. Nós podemos, dentro desse critério, dizer, vocês deixaram de ser uma igreja. Vocês são agora uma seita. Vocês creem numa outra fonte de autoridade. Qual é a outra fonte de autoridade do romanismo? É o papado e a tradição. O que o Papa diz ex cátedra é palavra de Deus. O que a tradição diz, os concílios, os escritos dos pais antigos, as interpretações diversas do romanismo aí, tudo isso tem autoridade divina. Então não adianta você mostrar para um romanista na Bíblia as coisas, não adianta. Por que não adianta? Porque ele vai dizer, sim, a Bíblia diz isso, mas a tradição diz algo diferente. Você parte de pressupostos diferentes. Ele não crê que a Bíblia é a única fonte de autoridade divina. E com isso, então, nós vemos as seitas se multiplicando. Nós, no entanto, que somos cristãos de verdade, que primamos pelo cristianismo histórico, nós temos que voltar os nossos olhos para Gênesis 15 e ver aqui em Gênesis 15 o início desse processo de Deus falando ao homem e as suas palavras sendo registradas na Escritura somente. Sendo isso, então, sim, fonte de autoridade suprema, fonte de autoridade divina para a nossa vida.